amigos e amigas, hoje eu quero falar com vocês sobre as cartas pastorais, Timóteo e Tito. Ali tem muitos assuntos que nós vamos tratar nas aulas, nos exercícios, mas eu quero agora destacar um ponto que perpassa estas três cartas. Chamo isto de sã doutrina. O que é sã doutrina? É a doutrina correta. Nos anos 80, quando essas cartas foram escritas, os apóstolos que conviveram com Jesus, em grande parte, já não vivem mais. Surgiram novos apóstolos. Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Uns diziam fábulas. Outros deixavam mais a influência da filosofia grega do que propriamente a revelação bíblica, e virou um saco de gatos. Vejamos então, esse suposto Paulo que escreveu a primeira carta a Timóteo, ele nos diz no capítulo 1, versículo 3, conforme eu te recomendei ao partir para a Macedônia, permanece em Éfeso, para prescrever a alguns que não ensinem outra doutrina e não se apeguem a lendas e genealogias sem fim. Isto favorece mais as discussões do que o desígnio de Deus que se realiza na fé. O objetivo dessa injunção é o amor que provém de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Por se terem apartado desta linha, alguns se extraviaram num palavreado oco. Nós temos esta ideia, ele deixou Timóteo em Éfeso para corrigir, porque alguns estavam ensinando outras coisas. Essa história da sã doutrina, eu disse, ela perpassa as três cartas. Vejamos ainda no capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, no versículo 10, versículo 10, ele diz, libertinos, mentirosos, perjuros, e para tudo o que se opõe à sã doutrina. Tem gente que abusava, pintava o caneco e se opunham à verdadeira doutrina. Chama-se também de ortodoxia. Esta ideia, ela vai perpassar, nós vamos encontrá-la de novo no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Capítulo 4, versículo 1, ele começa assim: o Espírito diz expressamente, nos últimos tempos alguns renegarão a fé e aderirão a espíritos sedutores e a doutrinas inspiradas pelos demônios. Esta história de novo vai aparecer no capítulo 5, no capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensinar uma doutrina diferente, se não se mantiver fiel às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina conforme com a piedade, é por estar obcecado de orgulho. Este mesmo assunto nós vamos encontrar na segunda carta a Timóteo, vamos também encontrar na carta a Tito. Eu vou pular a segunda carta, mas oportunamente a gente vai falar disto, e só vou ler a introdução da carta a Tito, capítulo 1, versículo 5 em diante. O que diz esse suposto Paulo? Se eu te deixei em Creta, foi para que ali concluas a organização e estabeleças anciãos em cada cidade de acordo com as minhas instruções.
E ele vai dizer que é colocar episcopos e diáconos, porque uma das suas grandes preocupações sempre é que as pessoas, não tendo lá o seu episcopo e seu diácono, acabam se desviando da sã doutrina. Então, para nós concluirmos o nosso comentário, hoje mais baseado na primeira carta a Timóteo, oportunamente vamos falar da segunda e da carta a Tito, mas vamos apenas dizer que nos anos 80 a igreja tem que se organizar, institucionalizar, colocar bispos e diáconos, anciãos ou presbíteros, que além do trabalho pastoral como tal, tenham a grande missão de preservar a sã doutrina. Nós sabemos que na Igreja Católica sempre houve uma preocupação muito grande com a ortodoxia. O que quer dizer ortodoxia? A doutrina correta. Leonardo Boff diz que às vezes a igreja estava mais preocupada com a ortodoxia do que com a ortopraxia, mais preocupado com a formulação correta da doutrina do que com a prática correta. É claro, nós não podemos esquecer nem uma nem outra. Se eu tenho uma doutrina errada sobre Jesus Cristo, também vai refletir depois na maneira como eu vou segui-lo. Então, vamos sempre entender, nós precisamos zelar para que a verdadeira doutrina revelada a nós nos evangelhos seja preservada, como ele fala, preservar o verdadeiro depósito da fé. Paz e bem.